precisa falar do presidente do Cuiabá, que deu uma entrevista forte ontem, né? Pro UOL, de primeira, dando uma detonada. Foi hoje? Não, tô falando que foi há um dia. Foi ontem. Dando uma detonada lá no Santos e no Corinthians. Vamos ver aqui que o presidente Cristiano Dresch do Cuiabá disse, Felipão. Deixa eu botar o áudio aqui e vambora. Muito falado, né? Semanalmente a gente tem alguma notícia nova em relação a isso. São situações que, para um clube como o Cuiabá, que tem a sua principal fonte de renda hoje, a venda de atletas, prejudica demais, né? Prejudica muito o nosso fluxo de caixa, atrapalha bastante o nosso planejamento, atrapalha às vezes de você poder contratar um atleta para reforçar a equipe, pensando na Série B, pensando em voltar para a Série A, né? E é um assunto que eu acho que ele vai ficar muito mais falado do que é hoje. Hoje a gente vê, né, uma análise muito mais profunda da questão financeira dos clubes, né? Vocês, jornalistas, antigamente eram poucos jornalistas que falavam disso, hoje em dia a gente vê entrevistas para falar só sobre balanço, né, de clubes, sobre o resultado financeiro, e eu acredito que isso aí, a partir de, né, vai ficar muito, né, esses problemas de inadimplência entre clubes vão aumentar muito, né? Eu tenho falado há bastante tempo que o futebol brasileiro ele está vivendo uma bolha financeira, né, e essa bolha vai explodir. E clubes como o Cuiabá, por exemplo, que dependem muito desse dinheiro, que não tem esses valores astronômicos de televisão e de outras receitas que os clubes maiores têm, sofrem demais, e é o que a gente tem sofrido aí nos últimos meses e anos já. Fernando. Presidente, boa tarde. Recentemente até publiquei uma notícia no meu blog, no Mercado da Bola, que tinha uma declaração sua falando que o sistema da CBF, da questão das dívidas e tudo mais, era um calote meio que autorizado. Como é que isso bateu na CBF em relação ao próprio Cuiabá? Não sofreu medo de represália, não? Aliás, é importante essa pergunta, porque a CBF criou aí um fundo não é um fundo, cara, é uma espécie de... como é que eu posso dizer? Mas é um braço ali da CBF que para cuidar dessas dívidas internas entre clubes que estão aqui no Brasil. E essa entidade, não chega a ser uma entidade, mas esse grupo criado pela CBF, aí, cujo nome eu me esqueci, é um nome tá complicado, eles são muito, Felipe, absolutamente condizentes assim com as dívidas e com os clubes, permissivos, né? Se você olha as regras, por exemplo, da FIFA para transações de times que não pagam outros e os transfer bans que existem, por exemplo, é muito mais rígido, né? Aí a CBF criou esse grupo aí para cuidar das dívidas internas aqui, absolutamente permissível e conivente complacente. A pessoa tá me ajudando aqui, já tá tarde da noite para mim. O HD vai ficando... Vai ficando, Travando. Cara, e aí, assim, nisso, quem se ferra é um time como o Cuiabá, que tem como principal fonte de receita vender atletas, e quem vai comprar geralmente são clubes do mercado interno. Os caras não pagam. E o pior, Felipe, é que os caras vendem, lucram com esses jogadores que compraram e não pagam e não repassam. O caso do Santos é muito simples. O Santos foi lá, comprou o Joaquim, zagueiro, por 16 milhões de reais. O Santos vendeu por mais de 30. O Santos lucrou, cara, com a venda do Joaquim, baseado no que tinha pagado. E não repassou pro Cuiabá. O Santos ganhou mais dinheiro do que pagou e não repassou, cara. Calote absurdo. E aí a CBF vai lá, cria esse sistema absolutamente complacente e manda os clubes pagarem a perder de vista, num carnê, cara. E aí o Cuiabá vai recebendo esse dinheiro aos pouquinhos. Cara, inadmissível. O pessoal fala aqui CNRD, Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Isso é um crime que foi criado e o presidente do Cuiabá
foi muito bem criticar. Isso é um calote autorizado, cara, porque nas dívidas para o mercado exterior não se pode fazer isso. O Santos tem 15 dias para pagar o Arouca, no caso o Basso, que está devendo lá 15 milhões de reais. Já se sabe que esse dinheiro do Soteldo vai ser aplicado nessa grana, porque se o Santos que recebe esses mesmos 15 milhões de reais do Fluminense pelo Soteldo, se receber, né? Mas deve receber porque essa parte é à vista. Se não pagar, o Santos está proibido de contratar por 3 janelas. Então vai ter que pagar, os caras têm que dar um jeito de pagar. Quando é uma dívida nacional, simplesmente os caras não pagam, porque sabe que tem essa CNRD aí por trás. E aí, assim, o que é que está começando a acontecer? Negociações em potencial que poderiam acontecer entre clubes do mesmo país, no caso aqui do Brasil, não acontecendo porque os times temem calote. Você quer um exemplo? O Thiago Maia. O Santos se acertou com o Internacional, ia pagar 2 milhões de euros para o Internacional, ia parcelar a dívida que o Inter tem de 4 milhões de euros com o Flamengo. O BAP pediu garantias financeiras que o Santos não foi capaz de dar, com banco, etc. E não confiou que os dirigentes do Santos iriam honrar com a dívida. Então, simplesmente, não assinaram. E o Santos não trouxe o Thiago Maia só por conta disso, mesmo estando acertado com o Internacional. Por quê? Porque aqui, se você tivesse se essa CNRD aqui fosse forte e punisse os clubes de contratar, fair play financeiro e o caramba, ou fizesse transfer bans, cara, não ia precisar dos clubes pedirem essas garantias, né, cara? Então, Você chegou a ver que o Rodrigo Matos no UOL soltou essa semana que a CBF deu um passo para criar o fair play financeiro no Brasil? Vi, mas que vai precisar do apoio dos clubes, né? Os clubes têm até 5 dias, essa notícia é do dia 9, ou seja, 2 dias atrás. Os clubes têm 5 dias para responder e os únicos que foram até o momento favoráveis, por incrível que pareça, óbvio que estou sendo irônico, foram Palmeiras e Flamengo. Na gestão do Rogério Caboclo, que foi inclusive afastado por denúncias de assédio moral, sexual, teve a proposta também do fair play financeiro, da implementação. Se não me engano, quem fez o plano foi o César Grafietti, se eu não estiver enganado. Uhum. E Atlético e Corinthians bateram um pé, Atlético Mineiro e Corinthians bateram um pé, estavam com problema nas contas aí e foram contra, né? Então, assim, cara, eu duvido que vai acontecer. Duvido, cara. Porque, cara, se existisse um fair play financeiro no Brasil, inclusive as regras, pela matéria do Rodrigo Matos, ela estabelece limite de gasto de acordo com a receita, teto salarial, ou seja, vai ser uma parada, tomara que seja uma parada estruturada, assim, e que se existisse já, cara, o Corinthians não teria esse time, o Santos já, enfim, estaria complicado também, outros times aí estariam mal das pernas, e o presidente do Cuiabá não precisava... Eu não sei se mal das pernas, o que deixa mal das pernas o Santos é contratar o Tassiano, que ele não pode contratar, é pagar o que paga pro Neymar, que ele não pode pagar. Então, se o Santos não tivesse feito isso, o Santos poderia estar pior dentro de campo, mas ia ter mais menino da base pra jogar e eventualmente pra vender e ampliar suas receitas, podia estar dentro da sua realidade e além de descobrir novos jogadores, ter um time mais modesto e achar um jogador até mais interessante que o Tassiano por um valor muito menor. Os times iam ter que ser mais profissionais, iam ter que rebolar, iam ter que investir uma coisa que o Santos não tem, chamada Scout, que os 2 únicos profissionais do Scout são 2 filhos de conselheiros. O Santos prefere atuar desse jeito. Então é muito fácil os clubes serem contra fair play financeiro e poderem gastar um dinheiro que não é deles. Porque no fim do dia a dívida fica pro próximo presidente. E assim isso vai. É lamentável, cara. Lamentável, cara. Lamentável. É muito fácil. Juro pra você, eu preferia ter um time de merda, assim. De merda não. Time de merda ninguém quer ter. Mas um time competitivozinho, assim, modesto, que coubesse no bolso do que o Santos tá gerando de receita. E eu falasse, cara, esse time é o que a gente cabe aqui, dá pra gente melhorar uma coisinha ou outra e tal, ver uma oportunidade de mercado e saber que o meu time tá sadio financeiramente, e potencialmente crescendo também.
né? Se você está sadio financeiramente, pagando as dívidas em dia, você vai melhorando também o futuro do clube. Eu preferia muito mais um cenário como esse do que contar com o Neymar pagando 105 milhões por 5 meses e não investe em infraestrutura, não tem CT, não tem porra nenhuma e vai ter que ficar dependendo do CT do pai do Neymar. Eu preferia 1000 vezes um time que fosse organizado financeiramente, que tivesse dentro do fair play financeiro. Aliás, a regra de fair play financeiro devia ter também a regra de dizer assim, ó, os clubes vão ter que pegar X% do seu faturamento e investir em infraestrutura. Isso ia ser excelente para todos os clubes. Lei. Ia ser do caralho, velho. Eu preferia assim, cara. Até porque o Neymar não tá fazendo diferença nenhuma. Mas que dirigente no Brasil tá afim de fazer, por exemplo, guardando as devidas proporções, né? Porque Flamengo é Flamengo, arrecada o que arrecada. Mas que dirigente no Brasil tá disposto a fazer esse cenário que você falou? O Augusto Melo tava disposto a chegar e fazer, não, vou fazer aqui um time humilde que cabe dentro do orçamento do Corinthians e não vou dever ninguém e a gente vai caminhar aqui com esse clube, vamos pagar as nossas dívidas, vamos parcelar nossas... Não, o cara foi lá e arrumou um jeito de trazer o Depay, de trazer o Carídio, de trazer um monte de jogador que a gente tá vendo aí que o Corinthians não consegue pagar, inclusive do coitado do Cuiabá. Então, cara, é um escárnio que rola no futebol brasileiro. Um escárnio. Não, olha o Botafogo, Felipe. O Botafogo foi condenado pelo não pagamento do Almada, cara. E é SAF. E é SAF, cara. Ou seja, a SAF não é salvação de nada. O Textor é um senhor caloteiro no mercado da bola. Senhor caloteiro. E é SAF, cara. Assim. E você acha que esse cara quer fair play financeiro aqui? Nem fudendo, cara. Se tivesse fair play financeiro aqui, o Botafogo nunca ia ter contratado o Almada. Não ia poder contratar, porque não condiz com as receitas do Botafogo. Não ia poder contratar o Luiz Henrique. Cara, o time do Bahia, dado as receitas que o Bahia tem, não ia ter montado esse time como montou em um ano. Então as SAFs eu entendo eles não quererem, porque eles têm dinheiro, capital estrangeiro que vem de fora, e eles têm potencial de montar times muito bons aqui para a realidade do... Agora sim, o Santos não querer, o Corinthians não querer, porra, eles deveriam querer, porque aí seria uma maneira do próprio dirigente se explicar com a torcida. Bom, a gente não pode comprar esse cara aqui que vocês estão querendo, porque a lei não permite mais, eles teriam um puto escudo. Exato. Eles teriam um puto escudo. E outra... esses times que são SAF iam ficar impossibilitados de chegar numa janela e gastar 300, 400 milhões de uma vez. Olha o quanto que o Botafogo gastou essa janela. Ia ser algo parecido com o Newcastle, né? Claro. Ia ter que chegar, ia ter que começar, ia ter que conquistar, aumentar suas receitas esportivamente dentro de campo para fora de campo poder comprar jogador, poder montar time forte. Não é só chegar aqui igual o Botafogo fez... E chegar o dinheiro do Textor, traz 2 jogadores de 20 milhões de euros cada, o Almada e o Luiz Henrique, e aí ganha. E aí você fala isso, o torcedor do Botafogo fica puto. Mas, cara, é a realidade, velho. Aqui é a casa da mãe Joana, velho. O cara vem com dinheiro aqui, ele faz o que ele quiser. E se não tiver dinheiro também, se for um nome grande na praça, como é o Corinthians, como é o Santos, como é o Fluminense, enfim, o Vasco, chega um time grande desse na praia, a gente compra e paga quando der, velho. É isso. O futebol brasileiro é isso, é uma várzea, cara. Vamos continuar ouvindo aqui o presidente Cristiano. Olha, eu acho que a própria CBF, a própria CNRD, eu acho que eles entendem que a forma que eles estão trabalhando não é a melhor forma, né? A CNRD, por exemplo, as decisões que ela toma não tem uma regra, né? Ela decide mais ou menos como ela acha correto. Cada caso é um caso. Isso é ridículo, cara. É como na justiça normal, que você tem ali uma decisão de um juiz e que existe uma jurisprudência em cima disso e que todos os outros juízes decidem baseado nisso. A CNRD, às vezes, ela toma uma decisão, se ela acha bonito ou feio, ela vai se direcionando, né? E a gente tem vários exemplos aí de clubes com tratamentos diferentes na CNRD, né? O que foi a causa dessa minha declaração foi a forma que a CNRD tratou o plano coletivo do Corinthians, né? Fazendo um plano coletivo a toque de caixa, né? Que acabou acontecendo assim em poucos meses,
parcelando dívidas do Corinthians para serem pagas em 6 anos, com parcelas trimestrais sem cobrança de juros. Né? Além dessa facilidade, desse incentivo ao mal pagador, ao clube desorganizado, ao clube mal administrado, que eles fazem, a demora. Né? A gente acionou, por exemplo, a CNRD agora, há 3 semanas atrás, uma dívida de 16 milhões e 300 mil reais do Santos com o Cuiabá, por causa do Joaquim, o zagueiro que nós vendemos para o Santos, o Santos depois vendeu para o Tigres, e eu falei esses dias com a CNRD, eles me deram um prazo de que no máximo até março do ano que vem vai ter a sentença. Então, meu amigo... Que isso, velho? Meu amigo do céu, aí já virou o pai do Neymar, já, né, em março do ano que vem, não é nem mais o Marcelo Teixeira, é o Neymar pai aí. Que escândalo, Neymar cara. FC, cara. Cara, que escândalo essa CNRD, cara. Que escândalo, cara. Até março do ano que vem, a água já passou embaixo da ponte, e esse dinheiro que seria essencial para o Cuiabá esse ano está buscando a vaga de retorno à Série A, eu não vou receber. Então, assim, não vou receber não, eu não vou nem saber como eu vou receber e quando eu vou receber, porque eles demoram quase um ano para dar uma sentença. Então, assim, anda muito devagar, é muito político, é um instrumento político dentro da CBF, vamos falar a verdade, né? E a gente precisa profissionalizar isso, eu acho que os clubes precisam... Qual que você acha que é o interesse do Marcelo Teixeira em pagar o Cuiabá com o Joaquim, sabendo que os caras vão dar uma sentença só em maio do ano que vem? Março do ano que vem. Jurídico do Santos. Fala, irmão, Joaquim, segura isso aí que eu tenho que pagar o Arouca lá, porque senão a FIFA vai me dar transfer ban aqui, cara. Os times internacionais estão protegidos, os times brasileiros não. Só que isso vale pro Santos, se o Santos vender, por exemplo, se o Fluminense não pagar o Soteldo, o Santos tem que acionar a mesma CNRD. Então, assim, puta, cara, é inacreditável, velho. Juntar para poder fazer isso aí funcionar. Ô, Cristiano, esse ponto do Santos é importante, especialmente num dia em que está claro que o Neymar está muito próximo de renovar o contrato. Né? O Neymar tem um salário mensal de 4 milhões de reais. E nos últimos 5 meses, o valor só CLT, sem considerar o valor de direito de imagem, bateu 20 milhões de reais. E o Santos tem uma dívida, como você acabou de dizer, de 16 milhões de reais pelo Joaquim. Então são 20 de pagamento efetuado contra 16 de pagamento não efetuado. O Santos admite a dívida, segundo eu leio no GE. 40 milhões de reais que se diz que você tem a receber de Santos, Atlético, Grêmio e Corinthians, pelo que eu tenho de informação, a receita do Cuiabá no ano passado foi de 218 milhões de reais. Ou seja, essas 4 dívidas representam 18,5% da receita do Cuiabá. Como é que você vê especificamente essa equação? 20 milhões de reais pagos ao Neymar, com a renovação encaminhada, alinhada, versus os 16 que você tem a receber. PVC, eu acho que esse caso do Santos em relação ao Neymar é exatamente o mesmo caso do Corinthians com o Memphis Depay, é o mesmo caso do Atlético Mineiro com o Dudu, né? Eu vi uma entrevista agora do dono do Atlético Mineiro nesse final de semana, ele falando que não está dormindo direito, mas continua gastando, continua contratando, e eu que estou devendo, que tenho para receber, como é que será que eu durmo direito? Né? É engraçado esse tipo de declaração, né? Eu vejo o presidente do Santos falando um monte de besteira e não sei o quê. Pô, não consegue pagar o Cuiabá 16 milhões de reais. O Cuiabá aqui do Mato Grosso, 16 milhões de reais, e quer ficar contratando o Neymar. Entendeu? É ridículo. A gente vê o Corinthians tendo que penhorar as cotas do Campeonato Paulista de 2026 com a Federação Paulista, pagando juros para receber esse dinheiro. E contratando, e continua com um atleta que custa para o clube 5 milhões de reais por mês, 6 milhões de reais por mês, e não paga o Cuiabá. Então, assim, a culpa de tudo isso, PVC, é dos clubes, o exclusivo culpado são os clubes que não conseguem se juntar, não conseguem definir regras, né? Eu acho que a gente precisa criar o fair play financeiro o mais rápido possível. Eu acho que a CNRD precisa começar a trabalhar dentro de mais rápido, com mais celeridade, parar de ficar enrolando, parar de ficar dando desculpa, contratar mais gente para trabalhar. Está devendo
notifica, faz igual a FIFA. A FIFA, se você estiver devendo a FIFA, no máximo, a FIFA não, se você tiver uma dívida de um clube fora do Brasil, a FIFA em 6 meses já aplica um transfer ban. Eu recebi um transfer ban há pouco tempo atrás, tive que pagar, tive que dar um jeito. Então, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil demora 1 ano e meio para julgar, e aí eles fazem um plano Casas Bahia para esse pessoal, eles pagam do jeito que quiser, como querem. Então, assim, a gente precisa parar de ficar, né, enfeitando, sonhando, né, e cuidar e resolver esse tipo de problema aí que para clubes como o Cuiabá está cada dia mais difícil. É isso. Baita declaração do Cristiano Drash aqui. Sobre Corinthians e Memphis Depay e sobre o Santos e Neymar. É isso, cara. Ele simplesmente mostrou quem é Marcelo Teixeira, quem é Augusto Melo. Pessoas, inclusive, que são muito amigas, que estiveram na posse um do outro como presidente. Pessoas da mesma... Eu não vou falar. Tô com medo de ser processado, cara. Tô com medo ultimamente. Tô com medinho. Quem tem CU tem medo. Né? Pois é. Cara, mas sobre o Augusto Melo, eu recomendo aí. Eu não vi ainda. Eu vi a chamada e achei cinema, assim. O Cartoloco entrevistou o Augusto Melo, meteu aquela chamada dele habitual. Como vive ex-presidente do Corinthians? Ele que tem um estacionamento, mano. Muito bom. Aí tá o Augusto, assim, tipo, os caras lavando uns carros atrás, assim. Aí ele, não, porque eu via palmeirense, São Paulino, Santista, os caras vinham me cumprimentar. Parabéns, Augusto, tá fazendo um grande trabalho no Corinthians. Porra, é óbvio. É foda. Afundando o Corinthians, é óbvio que a gente ia gostar, pô, como rival.